Deixa eu dar o start aqui. Beleza. Começando a nossa aula de hoje com o meio ambiente, eu preparei para vocês na sequência, tá? Uma série de assuntos importantes, tá? Essas coisas importantes, esses assuntos importantes, eles são da mesma seara, né? Do mesmo grupo. E praticamente aqui, com 14 slides, cada slide é um mundo dentro dele, né? É um universo, porque tem várias coisas para a gente poder discutir, para a gente poder trabalhar. E foi o que eu falei anteriormente. É necessário que vocês perguntem, parem, falem. Ah, mas vou atrapalhar de novo. Não existe isso. Numa aula, a dúvida ela pode ser a abertura de um universo de várias explicações. Então tem que ser tudo tranquilo para que a gente possa caminhar. Para poder começar a nossa aula de hoje, um dos assuntos mais debatidos atualmente com relação a meio ambiente é o uso do agrotóxico, né? Na verdade, muitas pessoas trabalham com a palavra agrotóxico e a gente não sabe de fato o que ela significa. Então, o que eu pensei? Antes de explicar qual é a questão principal, qual é o dano principal, quais são as consequências, eu vou explicar o que é o agrotóxico. Então, a definição seria produtos químicos que auxiliam na eliminação de insetos, fungos, ervas daninhas, bactérias e outras pragas prejudiciais à agricultura. Sua eficiência é comprovada no debate a essas infestações, tornando a produção agrícola mais eficiente. É óbvio, se eu tenho uma produção e essa produção sofre com fungos, bactérias, a tendência é que eu não tenha a mesma produtividade. Isso é muito ruim. Logo, o trabalhador, o agricultor, o homem do campo, ele quer se proteger disso. Por quê? Muitos trabalhadores encontram na sua vida algumas datas que são importantes. Então, por exemplo, se o cara planta uva, tem a época da colheita, né? E tem a época do plantio. Cara, se na época da colheita ele não conseguir colher, ele não vai conseguir vender e ele não tem dinheiro para o restante do ano. Então, na agricultura, eu tenho que ter uma certa segurança, uma certa proteção de que aquilo que eu estou produzindo vai de fato gerar frutos e que esses frutos vão ser vendidos e que isso vai poder manter a minha renda. Há uns anos atrás, eu fui com uma turma do colégio, uma turma de 7º ano, fomos para a região serrana. E nessa região serrana, o que acontecia era que existiam algumas conversas de que a gente ia até uma região onde se plantava, se eu não me engano, é que a tangerina. E o cara dizia que a época da colheita da tangerina era março, abril, maio e junho. E ele dizia que em junho ele tirava um mês de férias. Então ele ficava julho em casa, em agosto ele já plantava para o ano seguinte. Só que naquela época a situação estava muito ruim. Por quê? O medo dele era que o aumento da chuva fosse significativo e isso pudesse afetar a produção. Então, ao mesmo tempo, as pragas, os fungos, as bactérias, as ervas daninhas aí e até mesmo o clima, eles podem impactar a colheita de determinado alimento. E isso vai ser prejudicial. Por quê? Porque nesse intervalo de tempo, nesse intervalo de um ano, a única fonte de renda, às vezes, pode ser essa produção que vem do campo. Então, por muitas vezes, o que a gente tem que ter noção? De que o uso desse agrotóxico é para garantir uma produção, para garantir a produtividade do ambiente. A questão são as consequências, e embaixo aparece. O uso do agrotóxico é considerado um dos principais causadores da degradação ambiental, pois contamina o solo, os rios, os lagos e o lençol freático. Aí você fala assim, Igor, mas como isso? Isso ocorre porque a chuva e os sistemas de irrigação fazem os pesticidas escorrerem pela terra, poluindo os cursos hídricos da região. Além disso, os agrotóxicos dificultam a fixação de nitrogênio pelos micro-organismos que habitam o solo, tornando-o mais pobres. Então, o que vai acontecer? Eu quero que você imagine o seguinte: está passando um homem com aquela mochilinha jogando pesticida na plantação. Quando ele joga aquele produto químico, o produto químico ele vai matar o animal, né? Ele vai matar esse micro-organismo, animal não, vai matar esse micro-organismo, tá? Mas esse agrotóxico, ele vai ficar na folha, vai ficar preso no caule e, obviamente, ele também vai cair no solo. Até aí, tranquilo. Tranquilo entre aspas. Por quê? O que vai acontecer? Quando chover, ou quando o sistema de irrigação estiver ligado, jogando água nessa plantação, essa água vai se misturar a esse agrotóxico, vai carregar o agrotóxico da folha ou do caule, ou vai carregar o agrotóxico que está no solo,
para regiões mais profundas. Então a água vai se misturar com esse agrotóxico, vai começar a penetrar no solo. E aí nós temos um grande problema. Por quê? Porque você está levando produtos químicos para dentro do solo, né? Esse produto está infiltrando junto com a água. O que vai acontecer? Como eu coloquei para você no slide, essa relação com o nitrogênio, essa dificuldade em deixar fixar o nitrogênio, vai acabar tornando esse solo mais pobre. Então eu diminuo, nesse caso, a fertilidade. E diminuindo a fertilidade, eu vou ter, obviamente, menos produção. Eu afeto a produtividade do solo. E aí, quando eu coloco mais pobre, é porque esse mais pobre deveria ser substituído por baixa fertilidade. Eu coloco pobre porque a gente sempre usa esse termo, né? Ah, é um solo pobre de minerais, é um solo pobre de recursos naturais. Então a gente sempre tem que ter esse carinho e sempre tem que ter essa atenção. Esse é um ponto muito importante. E aí embaixo vem aí uma parte que eu queria discutir com vocês. Na verdade, a galera da medicina vai saber exatamente o que eu estou dizendo, que é o seguinte. A saúde das pessoas também sofre com os agrotóxicos, responsáveis por diversos casos de intoxicação de trabalhadores da lavoura. Há ainda o risco ao consumidor final, que ingere produtos produzidos e armazenados com esses pesticidas. Estudos apontam que o consumo de agrotóxico causa alterações hormonais e podem contribuir para o desenvolvimento de cânceres. Na verdade, muitas pesquisas vêm sendo feitas em cima desse ponto específico. Alguns pesquisadores levantam estudos e dizem que o impacto é muito insignificante, tá? Que praticamente não existe esse impacto. E outros dizem que o impacto é gigantesco. Se você for procurar, você acha muito dos dois, tá? Tem no colégio que eu trabalho, tem um professor que ele cria uma espécie de um seminário. O nome do seminário como é que é o nome? Transgênico, a semente da discórdia. Porque sempre quando a gente fala de transgênico e agrotóxico, né? O transgênico é aquela semente geneticamente modificada, né? O organismo geneticamente modificado, ele sempre se relaciona com o agrotóxico. Porque trabalhar com o transgênico, trabalhar com essa semente modificada, é geralmente trabalhar também com o agrotóxico que vai dar o suporte para a ausência de fungos, pragas e bactérias. Então, nesse cenário, a gente não sabe ainda quais são de fato as consequências desse uso indiscriminado da tecnologia ou desses pesticidas e esses remédios que vêm sendo utilizados na plantação. Ah, Igor, mas qual é o impacto disso? O impacto disso tem um impacto econômico, com o aumento da produtividade, mas tem um impacto na saúde. Aí você fala assim, Igor, então basta a gente não utilizar esse tipo de produto químico. Basta a gente não utilizar esse tipo de ferramenta ou de situação. A questão é, se a gente não utilizar as sementes, né, transgênicas, ou se a gente não usar o agrotóxico, a tendência de diminuir a produtividade é muito grande. E aí, se nós produzirmos menos alimento, a tendência é, obviamente, um aumento dos preços, porque a oferta do produto vai ser menor e, consequentemente, pela lei da oferta e da procura, se eu estou oferecendo menos alimentos, o preço tende a ser muito maior. Então, nesse caso, muitas pessoas sustentam que os baixos preços dos alimentos está totalmente relacionado ao uso de transgênicos e agrotóxicos, que fazem a produtividade aumentar e, consequentemente, a produção aumentar e o preço cair. Então, nessa discussão toda, nesse embolo todo, o que eu preciso que você saiba é o que é agrotóxico, quais são as consequências, né? Porque existem consequências, mas, por exemplo, se um dia cai no tema da redação, toma cuidado, porque as pesquisas ainda não são 100% conclusivas a respeito do tamanho dos impactos. Né? As pessoas tentam relacionar uma série de coisas, como, por exemplo, alguns tipos de doença, ao aumento do consumo de produtos que possam ser contaminados por agrotóxico. Mas existem outros hábitos que também estão relacionados a esses tipos de situação. Então, Igor, qual é a sua posição? Eu acho, sim, que o agrotóxico é o causador de uma série de complicações relacionadas à área da saúde. Mas o que eu quero dizer é que tem muita gente correndo atrás para tentar justificar ou para tentar apresentar argumentos de que o agrotóxico não é tão ruim assim, e pelo contrário, agrotóxicos e transgênicos podem potencializar e aumentar a produtividade, gerando mais alimento e, consequentemente, alimentando mais pessoas. Então, esse é um ponto
muito importante. Atenção para isso, tá? É a primeira parte aí que eu gostaria de trabalhar com vocês. E, obviamente, para terminar esse primeiro slide, eu coloco solução e está lá escrito. Por conta desses problemas associados ao uso e consumo de agrotóxicos, cada vez mais surgem iniciativas de conscientização em relação a essas substâncias. Procurar informação sobre como os alimentos são produzidos e incentivar a agricultura orgânica são algumas das atitudes das atitudes que contribuem não apenas para a nossa saúde, mas também para a do nosso planeta. E aí, uma parte muito importante, a gente fala, mas o que é a agricultura orgânica? A agricultura orgânica é aquela que vai tentar ser a mais natural possível, sem uso de agrotóxico, sem uso de pesticida, sem uso de fertilizante, né? Tudo natural. Então, se tem um fertilizante, é um fertilizante natural. Se eu quero combater uma praga, eu uso a ferramenta biológica. Como é que é isso, Igor? Se eu tenho, por exemplo, aparece sei lá, um micro-organismo A, eu coloco na minha produção, na minha plantação, na verdade, um micro-organismo B. E esses micro-organismos, eles competem. Então, eu coloco um para poder competir com o outro. E eu vou acreditar que esse B vai exterminar esse A, tá? E não vai gerar consequência para a minha plantação. Então, algumas ferramentas biológicas podem ser utilizadas, né, podem ser praticadas nessas situações para tentar impedir a disseminação desses micro-organismos, desses inimigos da plantação. Então, é uma tentativa orgânica, natural, para tentar combater esses inimigos. E, obviamente, por ser uma tentativa mais lenta, um processo um pouco mais trabalhoso, algo mais penoso, né? Os alimentos da agricultura familiar, eles tendem a ser um pouco mais caros. Às vezes bastante. Para quem já foi ao mercado, ou para quem se depara, ou para quem só come produto da agricultura orgânica, nesses produtos naturais, você com certeza absoluta gasta um pouquinho mais do que se você for comprar no hortifruti ou no mercado qualquer. Então, atenção a esse ponto, porque é algo interessante. A gente não vai aprofundar esse tema agora, mas falar um pouquinho sobre agricultura orgânica é falar num plano B para essa agricultura praticada em grande parte do território nacional, com pesticida, com agrotóxico, com transgênico e assim por diante. Beleza? Para esse primeiro slide, alguém quer fazer algum tipo de comentário ou tirar alguma dúvida ou falar alguma coisa? Alguém? Tudo tranquilo? Tainá, Sara, Milena, Calil, João, Inara e Érica. Tudo tranquilo? Posso continuar? Ninguém falou nada, eu vou continuar, hein? Então vamos lá. Segundo aqui. Segundo é a pegada ecológica. Tá? Esse é um termo que vem aparecendo direto em prova de vestibular. Se você nunca viu, é porque provavelmente vai cair nas suas próximas provas, tá? Eu tirei esse texto do site de uma ONG chamada WWF. Vocês conhecem com certeza absoluta, né? A WWF, o Greenpeace, eles fazem um trabalho de proteção ao meio ambiente, um trabalho incrível e muito corajoso, né? Por vezes, a gente vê aí alguns protestos bem violentos, né? Sempre em prol da proteção do meio ambiente, da proteção da natureza. E o que a gente sabe é que o trabalho deles precisava ser ainda mais valorizado, né? Mas não é, infelizmente. Falta apoio, falta suporte e eles fazem aquilo que dá para ser feito. Então, esse termo pegada ecológica aí, né? Ele aparece para a gente como uma metodologia para contabilizar de maneira ambiental a pressão do consumo das populações humanas sobre os recursos naturais. Por quê? De fato, eu sou sincero, eu sempre peço para o aluno pensar em algo da vida dele que não esteja relacionada a um recurso natural. E não tem como, né? Tudo aquilo que nos cerca, desde dessa mesa até a sacola, do meu casaco, os fones de ouvido, essa parede, independentemente de qualquer coisa, tudo aquilo que nós temos como produto é consequente da transformação de uma matéria-prima. Não tem como a gente correr disso, né? E, obviamente, cada um de nós tem um impacto, né? Tem uma parcela do impacto da retirada e do consumo daquele recurso natural. Então, quando você compra sempre um iPhone novo, sem o seu estar ruim, ou quando você não recicla, ou quando você consome além do que você deveria, você está, obviamente, contribuindo para o aumento da retirada de recursos naturais. E isso, obviamente, tem relação total com os impactos ambientais. Porque, por vezes,
A retirada desses recursos, só pela retirada você já tem um impacto. Mas essa retirada, ela também traz como consequência outros impactos muito penosos. Então a gente vai ver daqui a pouco a questão da retirada do minério de ferro, né? Mariana e o caso de Mariana e qual foi o outro? Mariana e esqueci o nome do outro lugar que também deslizou, além de Mariana. Brumadinho. Brumadinho, muito bom, né? Foi isso. Aqui, paixão. O outro deve estar com meu pai. Bota no celular normal. Então, peraí, galera. Não, olha só, se fechar a porta, não tem. Vem cá. Vem cá. Ai, caraca. Obrigado, Mariana e Brumadinho. Nesses dois casos, a retirada de recurso natural gerou um problema grave. Né? A retirada do recurso natural gerou o desastre que gerou. Então, assim, cara, muito importante a gente estar atento a isso. Porque quando você consome, você está estimulando lá no começo, lá na ponta, tá, o aumento dessa retirada. Então, essa pegada ecológica, ela vem para tentar contabilizar, tá? E aí, vamos lá. Ela é expressada em hectares, né? Em hectares globais, e permite comparar diferentes padrões de consumo e verificar se estão dentro da capacidade ecológica do planeta. 1 hectare global significa 1 hectare de produtividade média mundial para terras e águas produtivas em um ano. Sendo assim, a pegada ecológica contabiliza os recursos naturais biológicos renováveis: grãos e vegetais, carne, peixe, madeira, fibra, energia renovável, segmentados em agricultura, pastagem, florestas, pesca, área construída, energia e absorção de dióxido de carbono. Então, dentro disso tudo, eu vou tentar desenvolver uma metodologia de contabilidade para poder avaliar a pressão do meu consumo sobre os recursos naturais. E aí, eu coloquei para você lá em cima. Como é que é a pegada brasileira? Como é que é a análise da pegada brasileira? A pegada ecológica brasileira é de 2,9 hectares globais por habitante, indicando que o consumo médio dos recursos ecológicos pelo brasileiro é bem próximo da média mundial da pegada ecológica por habitante, que é equivalente a 2,7 hectares globais. Então, o que isso quer dizer? É que o brasileiro ele ainda consome mais do que a média mundial, né? E, consequentemente, o brasileiro ele tem um impacto significativo na questão dos recursos naturais e do uso desses recursos. Então, quando aparecer para você, e já vou dar um spoiler aí, que vai ter uma questãozinha na lista sobre pegada ecológica, atenção, porque o Brasil ele está acima da média mundial, mas ele também não é um dos principais ou um dos maiores contribuintes, na verdade, para esses danos nos impactos dos recursos naturais. Muito, muito porque o nosso território ele é muito grande e a quantidade de recursos naturais é gigantesca, é absurdamente enorme. Tá? Eu não tenho nem adjetivos aqui para poder explicar para vocês o quanto que o nosso país é de fato abençoado de recursos naturais. Tá? Só a título de curiosidade, e vocês podem ter uma noção mais ou menos do que eu vou dizer, se há 300 anos atrás, 350 anos atrás, se o ouro não tivesse sido descoberto em Minas Gerais, se a prata não tivesse sido retirada, por exemplo, de algumas regiões do nosso país, cara, eu tenho dificuldade para falar para o meu aluno um tipo de mineral valioso que não exista no Brasil. Tenho dificuldade para poder falar isso, porque dos mais valiosos a gente tem aqui, do ouro e da prata até as esmeraldas, a gente tem de tudo. Tem uma cidade no Brasil chamada Diamantina, que está ligada a diamante. Então, assim, se a gente for parar para pensar de recurso natural, o nosso país tem muito. Água, madeira, solo, então, é uma loucura o que a gente tem de área agricultável no nosso país. Então, de certa maneira, o Brasil ele tem um impacto significativo na questão ambiental porque ele não protege. Quando ele não protege, ele está afetando todo esse grande macro-organismo que é o planeta Terra. Beleza? Dúvidas a respeito desse segundo slide? Vamos com calma e tranquilidade. Alguém quer perguntar alguma coisa? Igor. Oi. Essa pegada ecológica, ela só vai servir mesmo para contabilizar? Ela não vai, tipo, tentar combater, conscientizar a população? É só para servir como dados? Não, nunca é. O objetivo nunca é para servir apenas de dado. É para gerar um alerta, né? Só que assim, geralmente essas ONGs, né? Essas organizações não governamentais, elas não têm o braço político da coisa, né? Então, por vezes, elas alertam
mas de fato não acontece uma mudança no cenário. Eu vou dar um exemplo com outro tema, tá? Estamos passando por uma semana conturbada, não só no Brasil, né, mas no mundo todo. A gente tem pandemia somada com a questão racial que vem sendo discutida no mundo todo. Esses dois pontos, eles vêm provocando o surgimento de diversos movimentos. Um dos principais movimentos é aqueles a vida negra importa, né? A vida negra importa, ela parte de alguns segmentos, principalmente de algumas ONGs. E essas ONGs são ONGs que lutam pela questão racial. Só qual é a quantidade de políticos ou de partidários ou de pessoas que ocupam cargos importantes que de fato são negras? E que impacto esse movimento que está surgindo agora vai ter politicamente para poder alterar algum tipo de configuração de organização política? Né? Então, assim, a pegada ela serve para você te dar o alerta. Agora, quais políticas públicas ou quais tipos de políticas vão ser aplicadas para, de fato, transformar essa situação? E, além disso, não adianta ter política se não tem fiscalização. Não adianta eu falar para você assim, Inara, não pode tomar refrigerante na sala da Jarline. Não pode. Não pode. Mas se o professor não fiscalizar, se a Jarline não fiscalizar, se a Lili não fiscalizar, não adianta nada. A gente teve um ano no JLMed, se eu não me engano, foi 2016, o final do segundo ano de 2016. Aconteceu um fato engraçado, que 4 alunas derramaram uma garrafa de água qualquer, em 4 aulas seguidas minhas. Foi muito engraçado isso. E aí, por coincidência, no colégio que eu trabalho, eles pararam de deixar os alunos levarem garrafa. Só que no JLMed, os alunos se organizaram e falaram, galera, ó, às vezes cai a garrafa e molha o caderno do colega, molha a apostila do colega, molha a mochila do colega. Por que a gente não para um pouco e dá uma segurada? A gente não traz a garrafinha de água. Os alunos se organizaram. No Santo Agostinho, o que eles falaram? Galera, não pode levar a garrafa de água para o colégio. O inspetor entrava na sala, olhava e avisaram para os professores, olha, não pode garrafa de água. Ali existia fiscalização. Então, voltando para o que eu estava explicando, não adianta nada você implementar algo, né? Vamos trabalhar a pegada ecológica para tentar entender qual é o impacto de cada brasileiro ou qual é a quantidade de recursos naturais que ele utiliza. Se a gente descobrir que esse valor é muito alto e que algo tem que ser feito, esse dado tem que servir de alarme, né, de alerta, para que isso mude enquanto política pública. E aí eu necessito muito de fiscalização. Tá? Eu sei aqui que tem pessoas de idade diferentes, né, e de perfis sociais diferentes, mas hoje um problema que assola todos nós da mesma maneira é a violência. Tá? Independentemente de onde nós estamos, obviamente, em regiões da cidade a situação é muito pior, mas muitas pessoas acreditam que essa violência, essa ponta, né, do combate da polícia com o bandido, é a pontinha de uma flecha ou a pontinha de um iceberg que é muito maior lá para trás. Que tem, por exemplo, o tráfico de armas que entra pelo território nacional pelos caminhões, passando pelos... Ou então pegam os rios, utilizam os navios, ou utiliza a orla, ou utiliza o litoral. Nisso tudo, qual é a certeza que a gente tem? Da necessidade da fiscalização. Então, respondendo a sua pergunta, já que a gente falou de muita coisa, a pegada ela serve como um dado. Esse dado tem que ser trabalhado. E trabalhado, usou como alerta, pegou como alarme, virou política pública para tentar impedir, obviamente, a propagação, o aumento ou a continuidade desses impactos que o meio ambiente vem sofrendo. Vê se ficou claro para você, Inara. Se não ficou, a gente explica de novo. Eu entendi, sim. Só mais uma coisa. Então, é como se fossem várias ONGs e todas essas ONGs fazem um projeto, não um projeto, mas tipo, trabalham com essa pegada ecológica. E eles, basicamente, têm um poderzinho, né, de tentar pressionar o governo para mudar. É tipo isso? É tipo isso. Só que assim, não pensa, nunca generaliza, tá? Todas as ONGs. Não. As ONGs se reúnem, né? A luta, a frente de proteção ao meio ambiente, eles se reúnem para tentar quantificar, através de uma metodologia, o quanto que cada pessoa tem impacto na natureza. E aí, obviamente, se eles descobrirem que esse impacto é muito grande, eles têm que levar isso até os órgãos competentes para tentar algum tipo de alteração. Eu não sei se vocês já viram, mas
Se a gente colocar aqui, ó, quer ver? Se a gente colocar aqui protestos Greenpeace. Cara, é por isso que eles fazem isso, ó. É para tentar servir de alerta, é para tentar chamar a atenção. E repara, ó, é na porta do Palácio do Planalto, é na porta do STF, tá? É sempre assim, ó. São protestos que sempre chamam a atenção. Aqui, provavelmente eles viraram um óleo preto aqui, ó, na porta do Palácio do Planalto. Então são manifestações sempre que chamam muita atenção. E outra, ó, deixa eu ver se isso aqui é fake ou não. Ó, protesto com boia gigante na praia, né? Eles têm uns protestos bem pesados. A questão aqui, ó, da radioatividade, se eu não me engano, isso aqui é no Rio de Janeiro, pelo menos parece ser no Rio de Janeiro. Motosserra, com a questão do desmatamento. Tem também, ó, para poder acabar aqui, ó, com a destruição da Amazônia. A galera virando aqui, ó, são sempre protestos muito pesados. Eu diria a você que o Greenpeace é pesado, a WWF também é bem pesado. WWF. Eles fazem uns protestos que chamam bastante atenção, tá vendo? Isso tudo lutando. Aqui tinha uma época da questão da, se eu não me engano, do aquecimento global, do aumento da temperatura nas regiões polares que poderiam matar os ursinhos. Assim, são sempre impactos, são sempre protestos que tentam chamar a atenção. E aí, obviamente, qual é o objetivo? Olha isso aqui. Falando da água, né? Então, o objetivo vai ser esse aí sempre. Acho que agora ficou um pouco mais claro, certo? Sim, obrigada. Nada. Alguém tá com o áudio ligado aí? Quer perguntar alguma coisa? Sou eu, Igor. Fala, oi. Eu não entendi muito bem o que você falou da pegada ecológica do Brasil, que é próximo da Mundial, não entendi direito a relação. Os dados que apresentados, eles mostram que a pegada brasileira, a pegada ecológica brasileira, ela é de 2,9 hectares por habitante. Então, quer dizer que o brasileiro, ele exerce uma pressão relacionada a 2 hectares globais por habitante. Né? Isso quer dizer que a nossa taxa, a nossa média, ela é 2 pontos, ela é 0,2 além da média global. O que quer dizer que nós estamos próximos da média, mas isso não quer dizer que é o melhor. A gente pode melhorar, mas a nossa sociedade ainda é muito consumista, ela desperdiça muito, ela não trabalha com a reciclagem, e essa questão do consumismo e da não reciclagem são dois pontos que, caso fossem alterados, caso mudassem, diminuiriam bastante a pegada brasileira, porque a gente precisaria menos dos recursos naturais. Então, alguns países, principalmente os mais desenvolvidos, eles têm uma conscientização maior com relação ao consumismo, né, e eles provavelmente têm uma política de seleção e reciclagem do material despejado que vai diminuir essa importância da continuidade da exploração de recursos naturais. Então, a nossa pegada ela é uma pegada próxima da média, mas ela pode diminuir se nós tivéssemos uma educação muito melhor ambiental e também com relação a essa relação com a reciclagem e a coleta seletiva. Entendi, mas então, por exemplo, mesmo esse da média, que é 2,7, está muito longe do que seria o ideal, né? Exato, quanto menor esse valor, melhor. Porque o ideal é que a gente não fosse dependente ainda dos recursos naturais ou que fosse muito pouco dependente desse recurso. Porque a retirada de recurso já vai gerar um impacto, só ela já gera um impacto, tirando as consequências dessa retirada, né? As consequências indiretas. E aí, Érica, para você poder refletir uma coisa importante, eu não sei como é que é na sua casa, mas provavelmente vocês consomem óleo de cozinha para algum tipo de fritura. Foi feito um dado no Brasil que 70% da população brasileira despeja o óleo dentro da pia. Olha que dado assustador. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que as pessoas despejam no ralo um tipo de material que não se mistura com a água. E a dificuldade para você poder retirar esse material da água é muito grande. Então, é uma coisa simples, mas que gera um impacto ambiental. E, obviamente, seria muito melhor você colocar esse óleo em uma garrafa de 2 litros, juntar esse óleo, porque ele pode ser reutilizado, por exemplo, para virar sabão. Então, a gente precisa ter uma mudança cultural urgente para tentar diminuir essa necessidade que nós temos de recursos naturais. Tá, beleza. Beleza? Entendi. Respondi mesmo, tem certeza? Juro, entendi sim. E aí o que acontece, Érica?
no seu dia a dia, é bom a gente reparar também o que a gente faz que pode contribuir para isso. Nós somos muito exigentes com relação aos recursos naturais. Exigimos demais dos recursos. E isso é muito ruim. Então, essa pegada, essa marca, e pegada no sentido de marca mesmo que a gente deixa no nosso planeta, é muito preocupante. Então, sempre com um pezinho atrás, sempre tentando entender de maneira um pouco mais crítica, mas a gente deveria mudar a nossa forma de entender e de visualizar essa questão ambiental no nosso país. Sim, tem até uns sites que fazem a sua pegada ecológica, né? Mas, Então, tipo, no final eles falam, você precisaria de 4 planetas para... pois é, tem uma imagem que ela corre em uma página de comédia na internet, que eu esqueci o nome dela agora, que ela fala que o nosso planeta, nos últimos 250 anos, ele já foi mais impactado do que em toda a história desde o surgimento do planeta. Então, desde a Revolução Industrial para cá, o nosso planeta ele nunca foi tão impactado quanto na sua história. E isso é muito ruim, porque a tendência é um aumento disso. A gente não consegue ver a curto prazo uma diminuição desse impacto. Então, essa pegada, essa questão consumista, essa questão de exploração dos recursos naturais, ela tende a aumentar e não a cair. Isso que é mais preocupante. Eu acho que isso que é um pouco mais alarmista. Né? A gente está passando por um momento de pandemia onde nós acreditamos que as coisas vão mudar. E aí eu queria saber de vocês, as coisas vão mudar? Você, Érica, acha que alguma coisa vai mudar depois da pandemia? Não sei, eu acho que a gente está vendo o nosso impacto, né? Que a gente está ficando em casa e a natureza está aparecendo, né? De novo. Exato. As águas das cidades mais cristalinas, os animais ocupando espaços na rua. É um pouco da marca do homem. Aí a gente volta a falar, né? Da pegada do homem nesses espaços, né? Os animais que ficavam acuados na floresta estão cada vez mais próximos dessa sociedade que nós vivemos e se permitindo estar em espaços diferentes. Aparece cobra em casa, aparece bicho preguiça, aparece tamanduá, algumas tartarugas chegam mais próximas da praia, porque se a água da praia está paradinha e não tem criança, não tem gente, não tem barco, não tem jet ski, não tem navio, não tem movimentação, cara, eu posso me aproximar, eu posso nadar em águas mais rasas e mais quentes. Então, essa relação ela é muito importante. Vamos ver o que vai acontecer depois dessa pandemia aí, para saber se de fato essa pandemia trouxe ensinamento ou se foi apenas uma experiência que passou e que a gente não quer que se repita nunca mais. Beleza? Beleza, vamos torcer. Aí, Erika, tamo junto. Próximo tópico aqui seria a retirada da mata ciliar. A retirada da mata ciliar, mas o que é mata ciliar, Igor? Olha para cá. Eu não coloquei para você a imagem, mas olha o que é mata ciliar. Mata ciliar é a mata que fica na margem dos rios, tá? É essa mata aqui, ó. Nessa imagem, eu tenho a mata... Peraí. Nessa imagem, eu tenho a mata ciliar, tá? Ela, geralmente, aqui, ó, ela é calculada, ela tem uma distância para a margem do rio em determinadas partes do mesmo, tá? Do mesmo corpo. Então, mais próximo da nascente, a gente pede a proteção de 500 metros da mata até a margem do rio. Chegando mais próximo da sua foz, pode chegar a 30 metros a distância necessária de proteção dessa vegetação. Eu queria que alguém pudesse me responder aí, pode abrir o áudio e falar, por que essa diferença na necessidade de deixar menos mata ciliar próximo da foz e mais mata ciliar próximo da nascente? Alguém consegue me responder essa? Alguém vai? Alguém tenta me dizer aí por que a mata ciliar tem que ser maior na parte da nascente? Pra ver Érica, Inara, João, Calil. Opa, Sara, vai. Porque auxilia no curso da água? Tem alguma coisa a ver com isso? Melhora isso pra mim. Tá bom, mas não tá 100%. Melhora isso pra mim. Auxilia no curso e na vazão da água. Melhorou, mas pode ser melhor. Vai, mais um pouquinho. Na curva da água também? Não. Tá faltando uma palavra que ela é muito óbvia. Você foi na parte mais difícil e não foi na parte mais fácil. Vê se você consegue pegar aí. Qual seria essa palavra que tá faltando? Você falou de curso e você falou de vazão. Vazão seria um dos mais difíceis. Mas falta uma palavra aí que ela é importante. Que é aonde começa tudo. Vai, Sara, finaliza agora. O oponente está caído já.
Não sei, tô pensando em absorção, não sei. Então, olha só, não fecha o áudio não, presta atenção. É a parte da nascente. Porque na região mais próxima da nascente, se eu protejo essa mata ciliar, eu vou ter evapotranspiração e a quantidade de chuva nessa região vai ser maior, mantendo a vazão e, consequentemente, mantendo o fluxo de água no rio. Vamos para a explicação. Olha só. As margens dos rios, lagoas, represas ou nascentes, a mata ciliar acompanha o tortuoso caminhar das águas. Assim como os cílios de nossos olhos, a cobertura nativa serve para garantir proteção. No caso das águas, contra o assoreamento. Ela também é conhecida como mata de galeria, mata de várzea, vegetação ou floresta ripária. Atenção, galera da medicina. Para dificultar, já vi acontecer algumas vezes de aparecer floresta ripária. Floresta ripária é a mesma coisa que mata ciliar. Beleza? E aí, para os meus alunos já antigos, todo mundo sabe o que é assoreamento? Érica, sabe o que é assoreamento? Responde para mim. Sei. Beleza. Então, dá para você entender a relação de mata ciliar com assoreamento? Sim. Beleza, show de bola. Eu não vou nem explicar isso então, hein? Beleza, eu entendo sim. Beleza. Além da proteção física das margens, a mata ciliar recicla elementos em condições de solo encharcados. Promove interação entre o ecossistema terrestre e o aquático, né? Faz o meio de campo entre a parte terrestre e a parte aquática. Desempenham papéis de corredor genético para a fauna e para a flora, o que promove um fluxo de espécies dentro e entre os diferentes biomas brasileiros. Então, no caso, esse corredor genético aí, ele vai ser essa possibilidade de relação de espécies diferentes através da manutenção dessa vegetação. Vai ser um termo biológico aí, né? Esse corredor genético, aonde eu vou poder aumentar a variabilidade genética com essa interação entre esses animais, entre essas espécies, né? Entre essas configurações de vida que vão aparecer nesse local. E aí, no caso, proteger a mata ciliar é proteger a saúde da natureza. Porque se eu protejo a mata ciliar, ela protege o rio. E o rio é fonte de água para tudo aquilo que passa próximo ou muito perto dele. Como, por exemplo, as áreas com vegetação, os animais que necessitam dessa água, né? E até mesmo a nossa vida, a vida do homem, que vai precisar retirar esse recurso natural que é a água para o seu consumo próprio. E aí, diante da sua importância, o Código Florestal Federal a considera como uma área de proteção permanente, uma APP, ou seja, desmatar a mata ciliar é considerado um crime ambiental. E aí, meus amores, nós voltamos a discutir aquilo que nós falávamos no slide anterior. O que é, Igor? A questão de ser considerado um crime ambiental. É considerado um crime? É. Mas para você poder processar alguém, ou incriminar alguém, ou abrir um processo, você precisa pegar a pessoa fazendo algo em flagrante. Você precisa, de fato, fazer o quê? Provar que aquela pessoa está desmatando a mata ciliar. Com qual objetivo? Incriminar. Para quê? Para que ela não faça de novo. Mas só vai ser considerado crime ambiental se eu tiver fiscalização. Então não adianta ter lei se eu não fiscalizar. O crescimento da pecuária e agricultura tornaram-se ameaças para a continuidade de muitas matas ciliares. Sem a preservação desse tipo de formação florestal, o meio ambiente sofre com erosões e assoreamento, o que diminui a qualidade das águas. Preservar essa vegetação ajuda também a combater a escassez de água, preocupação que aumentou popularmente após a recente crise hídrica sofrida pelo estado de São Paulo, se não me engano, em 2016. Sem a mata ciliar, a água da chuva escoa pela superfície, o que impede sua infiltração e armazenamento do lençol freático. Consequentemente, reduzem as nascentes, os córregos, os rios e os riachos. Por fim, o desmatamento também impede a formação de corredores naturais, tanto da flora quanto da fauna, afetando diretamente a biodiversidade da região. E aí, aqui embaixo, eu deixo para você o link que mostra exatamente esse texto aqui, para que você possa, caso você queira, mergulhar um pouco mais nesse assunto. E aí, nesse próprio link, tem alguns vídeos e alguns artigos interessantes para você poder aprofundar esse tema. Aí você fala assim, Igor, mas qual é a importância disso para a minha prova? A importância é que eles adoram trabalhar com esses nomezinhos aqui, ó. Eles adoram trabalhar com mata de galeria,
mata de várzea e vegetação ou floresta ripária, tá? Já aconteceu de eu estar numa turma específica de medicina, né? A galera conversando, trocando ideia, e aí o cara, professor, nunca ouvi falar de mata ripária, de vegetação ripária, de floresta ripária. É difícil aparecer em prova, mas quando aparece, e se você sabe, cara, tu tá alguns passos na frente do teu concorrente. Por quê? Digo isso porque provavelmente tu vai estar aí sabendo de um termo, cara, que a 98% da população aí, 98% dos alunos não sabe o que significa vegetação ripária, tá? E aí, vegetação ripária sendo a mesma coisa que mata ciliar, fica fácil para você explicar, fica fácil para você entender ou para se colocar em qualquer questão ou em qualquer exercício que possa ter esse tipo de temática. Beleza? Alguma dúvida com relação à mata ciliar? É um pouco mais fácil, um pouco mais tranquilo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos. Milena está em silêncio hoje. Ó, Sara perguntou pouco também. Tainá não falou nada. Os meninos, ó, Calil e João também não falaram quase nada. E aí, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Tainá, quer levantar algum ponto aí? Eu sei que você curte mais ou menos esse tema, mas a gente precisa falar dele. Alguém aí quer falar alguma coisa? Eu entendi. Beleza, Calil. Vamos lá. João, tranquilo por aí? Fala comigo. Tá tranquilo. Beleza. Milena, cadê você, hein? E acho que você só deixou o fone, a câmera, a parada ligada, hein? Acho que você saiu daqui, hein? Dá um oi pra mim, pelo menos. Ah, coisa linda. Vamos lá. Tranquilo, entendeu legal, Milena? Tranquilo. Beleza. Vamos lá. Próximo tópico aí, impactos da mineração. E aí o desastre de Mariana, né? Mariana e Brumadinho praticamente com a mesma situação, né? E aí, meus amores, para essa situação aqui, eu acho que é uma bolinha cantada que possa aparecer novamente em uma prova de vestibular, tá? Talvez, pelo viés um pouco mais crítico da prova, eu apostaria nesse tema aparecendo para vocês na UERJ, tá? Para quem não tem aí a UERJ como objetivo, eu apostaria talvez na USS, pela questão, né, da mesma banca aí, né, da mesma configuração de prova, tá? E obviamente que a gente tem a explicação desse rompimento de barragem. Igor, o que é um rompimento de barragem? Eu quero primeiro que você me olhe aqui, sem a gente olhar para o slide. É o seguinte: quando você quer retirar o mineral, o minério da terra, você tem uma série de processos que vai separar o que tem valor, que é o minério, do que não tem valor. Então, por exemplo, imagina que a minha mão aqui onde tem um anel é o que tem valor. E o que não tem valor está em volta do que tem valor. Então está desse jeito aqui. No processo de mineração, eu tenho que separar o que não vale do que vale. Beleza? Quando eu vou separar o que vale do que não vale, eu uso geralmente água. A água é um elemento importante para tirar essa terra, esse barro que não tem valor nenhum e não tem nenhuma importância. O problema é que nessa separação eu acabo criando uma lama. E essa lama, ela está relacionada à água e a esse material conhecido como estéreo, que é o que não tem valor. Esse estéreo, ele vai se misturar com a água e ele forma uma lama. Essa lama é conhecida como rejeito, tá? É aquilo que você rejeita, aquilo que você não aproveita. O problema é que no processo de mineração, as pessoas se perguntam: onde vamos jogar esse rejeito? E aí, qual é o objetivo? As pessoas criam, as empresas, na verdade, elas criam barragens. E nessa barragem você coloca essa lama, que vai ter água, o estéreo, que é o material que não tem nenhuma importância, nenhum valor econômico. E, obviamente, que nesse processo ainda vão aparecer alguns fragmentos pequenos daqueles minerais, que podem ser até partículas sólidas, realmente, fragmentos pequenininhos que acabaram indo junto com o estéreo. E aí, o que vai acontecer é que o cara vai tentar construir uma barragem, tá? E no caso de Mariana, eram 62 milhões de metros cúbicos de água, tá? O equivalente a 10 lagoas de Rodrigo de Freitas. E aí, no caso, segundo a Vale, do Rio Doce, houve um abalo sísmico natural na região de magnitude 2,5 na escala Richter, 2 horas antes do rompimento de 2 barreiras da mineradora Samarco, da Vale do Rio Doce. Consequentemente, essas barragens estourando, elas vão, obviamente, procurar as regiões mais baixas, porque pela força da gravidade,
esse material, esse rejeito, ele vai escoar, né? E ele vai escoando até a calha dos rios, que é a parte mais baixa dessas regiões. Esse desastre, ele aconteceu no dia 5 de novembro de 2015. Matou 19 pessoas, tá? E nesse impacto, pegou aí, né? O impacto chegou a 41 cidades, tanto em Minas Gerais quanto no Espírito Santo. Uma degradação de 240 mil hectares, né, de Mata Atlântica. 3 reservas indígenas que foram afetadas. E a imagem coloca aí mais de 50 milhões de metros cúbicos de rejeito de mineração do reservatório de Fundão, espalhados em terrenos e rios. 29 mil carcaças de peixes e 14 toneladas de peixes mortos. Né? Isso segundo o Ministério Público Federal aí que fez as análises desse impacto. Aí você fala assim, Igor, mas por que isso de fato estourou? E aí, no caso, a Vale diz que houve um impacto ambiental causado pela questão do tremor de terra. Então, o tremor gerou esse rompimento da barreira. No caso de Mariana, muitos números, muitos dados tentavam comprovar exatamente a existência desse tremor, tá? Mas, por outro lado, o Ministério Público reforçava que existiu uma negligência muito grande por parte da empresa que não fez a manutenção necessária para que esse tipo de barragem conseguisse conter ou fosse suficiente forte para não romper caso algum tremor acontecesse. E aí, para poder te explicar um pouco melhor, eu tenho aqui a forma como funciona, né, a construção de uma barragem. Está aqui escrito, ó. Barragem de rejeito é uma estrutura de terra construída para armazenar resíduos da mineração. E está aqui. De partida é o número 1, né? Os caras colocam o rejeito aqui, né? E colocam essa barreira para poder reter esse rejeito composto, né? Logo depois, eles colocam uma outra camada por cima para reter esse rejeito, né? Faz uma outra camada por cima e vai jogando aqui todo o material que não vai sendo utilizado. E vai aparecer também o lago de decantação. O que é o lago de decantação? Os rejeitos são depositados hidraulicamente, formando uma praia de rejeitos, que servirá de fundação para futuros diques de alteamento. Na verdade, é uma área aqui de preparação para a continuidade, né, para a manutenção dessa pirâmide, dessa estrutura que vai surgir aqui de rejeitos. Só que, no caso de Mariana, se trabalha sempre a questão do tremor. Houve um tremor, a Vale do Rio Doce não fez a fiscalização necessária e, obviamente, houve esse desastre. Então, a Vale, em Mariana, ela tentou culpar uma questão natural para poder fugir das suas responsabilidades. A questão maior é que, no caso de Brumadinho, as evidências são muito maiores de que, de fato, aconteceu uma negligência por parte da empresa. Por quê? Porque nessas regiões chove. E quando chove, acontece a erosão pluvial, causada pela água da chuva. E aí, o que é importante? Quando essa água cai na barragem, a água penetra, ela infiltra na barragem, e eu tenho que ter um sistema de drenagem dessa água. Então, a água da chuva, ela tem que entrar pelo solo, e ela tem que ter um sistema para poder drenar, para essa água sair desse solo, para ele se manter o menos pesado possível e, consequentemente, o menos úmido possível. Essa estrutura, ela tem que estar seca, ela tem que estar firme. Se ela tiver molenga, aquosa, papada, né, se ela tiver úmida, ela, consequentemente, vai ficar mais pesada. E aí a chance de acontecer um rompimento da barragem é muito maior. E no caso de Brumadinho, nós temos imagens para poder mostrar, de fato, o que aconteceu. E aí, depois, as reportagens, né, a mídia e os órgãos de fiscalização, eles foram perceber que faltou o olhar da empresa para a questão da drenagem dessa água. Então, choveu, não houve a drenagem necessária, o solo ficou encharcado, o solo ficou pesado, aquela lama voltou a acontecer de maneira muito mais firme e houve o rompimento. O impacto de Brumadinho, a região de Brumadinho impactada foi muito menor, mas o dano causado a vidas foi muito maior. Se eu não me engano, foram 230 ou 240 mortes no caso de Brumadinho. Por quê? Porque pegou numa área com uma ocupação
e acabou caindo por cima da sede da empresa, onde tinha o refeitório, onde tinha os caminhões, onde as pessoas trabalhavam de fato, né? No caso de Mariana, que é o primeiro caso, que aconteceu lá em, se eu não me engano, quando é que foi mesmo? Esqueci agora a data aqui, que aconteceu em 5 de novembro de 2015, o que aconteceu, ele foi um impacto numa região menos povoada ou com menos presença de funcionários na região. E, consequentemente, eu tive menos vidas perdidas. Só que a devastação e a consequência, ela acabou sendo muito maior, porque ela passou por Minas Gerais, ela passou pelo Espírito Santo, e ela foi causar impacto natural lá no Oceano Atlântico, perto da região de Regência, no Espírito Santo, que é um local, que é uma região muito importante para a pesca, onde a população sobrevive da pesca, e vale ressaltar que chegou a ter o medo, né, de chegar em Abrolhos, que é uma região de biodiversidade absurda, e que, se caso esse rejeito chegasse, poderia causar um impacto muito grande. Então, eu queria meio que passar para vocês essa ideia, né, de meio ambiente, de impacto, né, e aí também muita gente pergunta assim, Igor, mas por que construir um dique dessa maneira, sabendo que pode gerar algum tipo de impacto? Redução de custo. É tentar gastar menos, porque esse tipo de alteamento, né, ele é um alteamento muito mais barato, é muito mais fácil de ser construído. E para você poder economizar, né, obviamente sempre com aquela ganância de querer lucrar mais, quando você tem o objetivo de economizar, você nem sempre faz aquilo que é melhor, você faz aquilo que é mais fácil. Abrindo parênteses aqui, trágico, se você pegar, por exemplo, o caso da Chapecoense, né, ganância total. O cara quis partir num voo, colocando a gasolina, colocando o combustível necessário apenas de um aeroporto até o outro, sem levar em consideração que ele poderia chegar na Colômbia e ter o aeroporto cheio, onde ele precisasse ficar dando voltas para poder pousar. Nessa que ele foi dar a volta, faltou combustível, o avião caiu antes de chegar. Então, assim, traçando um paralelo entre os dois pontos, é a questão de você sempre procurar o mais barato, e não aquilo que é mais seguro ou aquilo que está na lei. Então, acho que isso a gente precisa ressaltar. Perguntas, pontuações, levantamentos, críticas. E aí, algum desabafo? Alguém quer falar alguma coisa? Igor, Nada. Oi, né? A própria deposição, a criação da barreira já é um grande impacto ambiental, né? Porque a gente tem os materiais. Então, por que também, tipo, antes do isso não foi considerado como um crime ambiental? Excelente pergunta. Essa pergunta, ela entra naquelas perguntas do tipo assim, por que o Brasil investe em educação? Por que tem violência? Essas perguntas, elas entram nas perguntas que é difícil você responder, né? Mas eu vou te falar uma coisa muito simples. Quando você tem uma empresa como a Vale do Rio Doce, né? No caso a Samarco, né? Que é uma empresa associada à Vale, e essa empresa, ela pede autorização para explorar uma região, ela obviamente ela tem que prescrever, ela tem que validar uma série de exigências. Então tem que ser feito de um jeito que não gere impacto, tem que ser feito de um jeito que possa gerar emprego para a comunidade. Tem que Isso ser são de um as jeito... auditorias, né? Exatamente. Só que a gente está no Brasil. E aí, quando você vai ter, por exemplo, uma auditoria de uma empresa que vai perceber se aquilo ali vai dar problema ou não, chega o cara e fala assim, olha só, presta atenção, hein? Vai dar problema. O IBAMA falou que não pode, ou o Ministério do Meio Ambiente falou que não pode. Aí eu te pergunto, você acha que nessa briga, dinheiro no Estado, vai botar dinheiro no bolso do Estado, e os órgãos ambientais, nesse cabo de guerra entre dinheiro e meio ambiente, quem vai levar? É o dinheiro. O dinheiro vai levar. Então, por mais que a gente saiba que só a presença da barragem por si, ou só a presença da própria empresa já é um impacto, cara, ninguém vai frear esse impacto. A gente acabou de ver agora numa reunião ministerial, né, independentemente de política, se fosse qualquer governo, e você visse o ministro do Meio Ambiente falando que nesse momento agora de pandemia, onde não tem ninguém olhando, é hora de passar a boiada, é hora de fazer e você assinar algumas leis para poder facilitar o desmatamento da Amazônia,
Cara, isso é uma das coisas assustadoras que a gente percebe. Mas aí é o desenvolvimento ou o meio ambiente? E essa é a pergunta que eu te digo. Muita gente fala assim, não, mas tem que retirar mesmo. Tem que retirar porque gera emprego, movimenta a economia. Mas e o impacto ambiental que isso tem? Né? E outra, as pessoas que morreram, que trabalhavam no desastre de Brumadinho, elas trabalhavam numa indústria que faziam da maneira errada a retirada dos materiais. Então, assim, é uma questão muito delicada, porque era um emprego. A pessoa precisa daquilo para sobreviver. Muitas pessoas que morreram ali tinham mestrado, doutorado, outras sustentavam a sua família, outras não, a maioria ali sustentava a sua família, tinham como objetivo trabalhar na Vale do Rio Doce, que é uma empresa gigantesca, com estabilidade. Então, assim, a pergunta é, qual é o preço que eu vou pagar por esse desenvolvimento? E isso que eu acho que é o ponto mais importante. Qual é o preço que eu vou pagar por isso? Qual é o preço que eu vou ter por essa situação? E aí, cara, eu vou te ser bem sincero, é muito difícil essa discussão, porque é uma questão da ideologia, da busca, do desenvolvimento, e do outro lado a gente tem a questão do meio ambiente. Então, a pergunta que você me faz, cara, é uma pergunta dificílima de ser respondida. Eu preferia fazer uma conta matemática do que responder aquilo que você me perguntou, porque de fato é bem complicado a gente conseguir chegar nesse ponto. Mas eu tenho as minhas evidências de que, de fato, o meio ambiente não tem valor. E sim, o que tem valor é o dinheiro. Beleza? Consegui responder para você aí? Beleza. Só mais uma coisa. Fala, fica à vontade. Você tem algum, tipo... Porque você disse que, basicamente, isso servia para diminuir os custos, né? A formação das barragens. Mas se não fosse isso, você sabe alguma outra técnica, algum método de despejar esse rejeito? Sim, então, vou te mostrar aqui, ó. Aqui nessa imagem aqui da esquerda, da direita aqui que eu não consegui fazer com vocês. Pode ligar. Aqui, ó. Você consegue ver aqui essa imagem que eu estou circulando aqui com o mouse? Sim. Então, a esquerda é a forma amontante. Então você coloca o resíduo aqui, o amarelinho, e você constrói a barragem. Daí você coloca mais resíduo e vai colocando a barragem. Essa forma é a forma mais insegura, é a forma mais problemática, tá? Então, essa aqui é a forma errada, é a forma feita pela Vale do Rio Doce. Qual é a forma correta, mais segura? É você colocar os rejeitos encostados na represa aqui, ó. Nesse sistema, nessa construção. Então, ao invés de você colocar o dique de contenção em cima do rejeito, é você encostar o rejeito no dique de proteção. Então, dessa forma aqui, eu tenho um método mais seguro, muito mais seguro do que você construir dessa forma. Porque aqui eu tenho mais resistência, eu tenho uma forma mais firme de você conter esse rejeito. Aqui do lado está assim, ó. A maioria das barragens do Brasil tem seus alteamentos a montante, modo mais barato de ampliação, que as deixam mais instáveis. Uma opção mais segura é usar o método ajusante, que dá mais firmeza à estrutura. Então eu tenho dois métodos. O brasileiro escolhe exatamente aquele que é mais inseguro, que é construir dessa maneira a montante do que construir dessa maneira a jusante. Igor, por que a montante e a jusante? Todo mundo sabe o que significa a montante e a jusante? Se não souber, eu explico. Todo mundo sabe? Montante e jusante? Ninguém falou nada, então acho que todo mundo sabe. Beleza, então essa estrutura, Inara, respondendo você aí, essa forma de estrutura, ela é mais insegura. Essa forma de estrutura ajusante, ela é mais segura. O que deveria ser, né, obviamente, a opção. Mas, infelizmente, não foi, porque é uma forma de você construir a barragem de maneira mais cara, gastando mais dinheiro. E, obviamente, se você gasta mais dinheiro, você diminui os lucros. Fechado? Beleza, pegou isso aí? Entendi. Uhum. Érica, como é que tá na sua primeira aula? Tá dando para entender direitinho? Tá sim, tá tranquilo. Tá beleza? Tô falando rápido demais, não, né? Não, tá tranquilo. Beleza, vamos lá. Coloquei aqui também um slidezinho, na verdade esse slide aqui é o mais simples de todos, né? Porque essa parte da matéria, eu teria uma aula só para ela, né? Tem um tema, tem um tópico falando só sobre ela,
que são as conferências ambientais. Na verdade, para a gente poder falar um pouquinho a respeito dessas conferências, nós precisávamos voltar um pouquinho na história para trabalhar com a segunda revolução industrial, principalmente com o modelo fordista de produção. O modelo fordista ele era muito pautado na questão da produção em larga escala, né? E essa produção em larga escala, ela tinha como característica uma retirada de matéria-prima e um impacto nos recursos naturais muito grande. E aí, como consequência disso, o meio ambiente sofria muito. Quando foi mais ou menos em 1950, ali no pós-Segunda Guerra Mundial, 1960, a análise feita pelos estudiosos do meio ambiente concluiu de que se aquele ritmo de impacto ambiental, aquele ritmo de produção, aquele ritmo de desenvolvimento continuasse acontecendo, nós entraríamos em uma espiral de crises ambientais seguidas e que o nosso planeta não tinha a menor condição de manter aquele ritmo de desenvolvimento. E aí, os países mais importantes nesse momento, os mais desenvolvidos, começaram a discutir uma forma de olhar com mais carinho para o meio ambiente. E aí, apenas em 1972, foi feita a primeira conferência ambiental já registrada. Ela foi feita em Estocolmo, capital da Suécia. E o objetivo era discutir, de fato, os impactos ambientais existentes no nosso planeta. E aí, nessa conferência, foram colocadas algumas metas, algumas formas de alcançar certos objetivos, como redução da emissão de poluentes, redução do desmatamento, da poluição das águas e assim por diante. O objetivo dessa conferência era que depois de 20 anos, em um evento conhecido como Rio 92 ou Eco 92, acontecesse a revisão de todas essas metas. Esse evento, ele aconteceu em 72, voltou a acontecer em 92 e algumas metas não foram alcançadas. Mas essas metas ficaram longe de ser alcançadas. E aí novas metas aconteceram e aí eles disseram que em 10 anos, na Rio mais 10, que no caso foi em Joanesburgo, na África do Sul, em 2002, a revisão dessas metas aconteceria. Mais ou menos como a Dilma Rousseff falou, né? A gente tem ali uma meta, né? Quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. A gente sempre tem esse objetivo aí de ficar dobrando metas quando a gente chega. E aí, em 2002, nós chegamos a uma nova rodada de discussões com relação ao meio ambiente. Algumas poucas até foram alcançadas, né? O desenvolvimento sustentável, por exemplo, começou a circular de maneira muito mais forte pelo meio ambiental. E aí disseram que em 10 anos, em 2012, aconteceria a Rio mais 20, que a maioria de vocês aqui vai lembrar, para discutir a questão ambiental e para tentar levantar novos pontos importantes, como, por exemplo, um deles que talvez seja o mais importante, é a eliminação ou a diminuição ou a redução drástica da emissão de poluentes para a atmosfera, que vão gerar, obviamente, a intensificação do efeito estufa e a possibilidade do aumento da temperatura global, né? E aí, como consequência disso tudo, principalmente desse evento número 4, eu, Igor, trabalhei no número 4. Eu trabalhei como voluntário. E eu acho que eu já contei isso para vocês algumas vezes, ou se não contei, vale aqui contar essa história. Eu fui voluntário e eu fiquei responsável em acompanhar 3 comitês: Noruega, Dinamarca, e um último eu esqueci agora. Mas o da Noruega e o da Dinamarca, eu acompanhava as pessoas que vinham para o Rio de Janeiro pelos pontos turísticos. Então, por exemplo, eu acompanhei o filho do líder da Nigéria lá, que eu não faço a menor ideia de qual é o nome do cara, e as suas respectivas sobrinhas, que eram pequenas na época. E aí nós fizemos uma ida ao Cristo Redentor. Só que nessa ida eu servia meio que de guia deles. E eles disseram que, isso para os seus pares lá, né, e fica bem claro quando você consegue estar perto dessa galera, que o objetivo não era de fato discutir o meio ambiente. A preocupação era conhecer o Rio de Janeiro, conhecer os pontos turísticos, e que o evento era apenas algo para que eles justificassem a vinda para o Brasil. E quando eu fui acompanhar o ministro lá, o secretário de meio ambiente da Dinamarca, ele até me deu umas bandeirinhas, uns broches,
esse cara, ele falou para a esposa, e o tradutor que estava acompanhando a gente comentou, que a rodada mais importante da negociação lá do meio ambiente estava acontecendo naquele momento que ele estava comigo no Pão de Açúcar. Então, essas conferências, elas têm o objetivo de alcançar, ou de listar, ou de pensar em novas formas de proteger o meio ambiente. Mas, por vezes, esses eventos eles são apenas fachadas para dizer que, de fato, vem sendo feito alguma coisa ou alguma reunião vem acontecendo para justificar a importância do cuidado com o meio ambiente. Mas a gente sabe que muitas dessas reuniões não têm os seus objetivos claros e determinados, definidos, pautados. Não existe isso. Então, apesar de ser muito importante que aconteça, seria muito mais legal e interessante se esses movimentos de fato gerassem consequências, mudanças na questão ambiental. Se realmente as metas propostas ali fossem de fato realizadas, cumpridas. Esse é o ponto importante. Não adianta nada a gente de fazer, por exemplo, um simpósio ou uma discussão a respeito de uma nova forma de tratar uma doença, quando você, por exemplo, for um médico, se de fato aquilo que foi discutido não for adiante. Não faz sentido. Imagina, gente, vamos fazer uma reunião aqui no JNMed para tentar melhorar a questão do ar-condicionado que está muito forte. Cara, se a gente discutir durante 1 hora, levantar vários pontos e não colocar nada em prática, tudo aquilo que aconteceu foi completamente sem importância. E o que a gente percebe, 2 países importantes, a Nigéria para a África é muito importante pela questão do petróleo, né, e a Dinamarca, um país ultra desenvolvido, que deveria estar completamente embutido ali na questão da discussão, né, assim como a Nigéria. E o que a gente vê são 2 representantes que estão passeando enquanto os encontros estão acontecendo, enquanto as discussões estão acontecendo. Então, assim, se no Rio de Janeiro, em 2012, já foi complicada essa questão, você imagina, por exemplo, lá em 72, quando em Estocolmo teve a primeira reunião, e de fato não existia uma pressão maior, mídia social, internet, para poder ficar fiscalizando, na verdade, e sendo olhos aí daqueles que combatem esse tipo de situação, onde você tem políticos se deslocando para determinados locais e, de fato, não participando dos eventos aos quais ele se propõe, né? Então, isso é uma questão bem complicada e que eu pude presenciar em 2012. E aí, já chegando aí aos 10 minutinhos finais da nossa aula, que passou um pouquinho rápido, a gente tem também aqui a poluição atmosférica, entrando em chuva ácida, inversão térmica, efeito estufa, aquecimento global, diminuição da camada de ozônio e também aqui as formas de redução da poluição do ar. Eu não vou entrar nesse ponto agora, vou deixar ele para a semana que vem, até porque a gente vai entrar em uma discussão um pouco maior aqui, né, um pouco mais técnica também. Vou aproveitar esses 9, 10 minutinhos aí finais para levantar aí as dúvidas caso vocês tenham, ou caso alguém queira que eu dite aí alguma palavra, algum termo, algum conceito, para a gente poder finalizar a nossa aula. Vamos lá. Érica, Inara, Calil, Milena, Sara, Tainá, conversa comigo aí e diz o que vocês estão pensando ou que precisam completar no caderno de vocês. Por mim tá tranquilo. Tá tranquilo, Érica? O que você achou mais interessante aí da aula? Fala para mim. Eu gosto muito de meio ambiente. Eu gosto da pegada ecológica. Acho que a gente precisa discutir isso bastante. Entendi, legal. E você participa de alguma ONG, filiada aí a algum tipo de movimento? De meio ambiente, não, mas eu tô no antigo lixão de Gramacho, sabe? Legal. Você já viu a ONG Teto? Conhece? Não, eu sou do SIGA. Legal. Depois, se você achar interessante aí, bota no Google aí, a ONG chama Teto. T-E-T-O, Teto mesmo. Tá, É uma ONG super interessante que trabalha com a questão da construção de casas populares, né, para as pessoas de baixa renda. É muito legal também. Eu, além da questão do teto... eu também sei como é. São voluntários que constroem casas, não é? Exato, exatamente. É muito legal sei essa... Já ouvi falar assim. Isso. Só que é uma burocracia para você participar. Não. Não, eu já pesquisei. Era uma burocracia para você poder construir uma casa. Eu cheio de vontade de construir a casa. Não, é que na verdade é o seguinte, na verdade não é para você participar do projeto, é que na verdade para você poder participar da construção, existe uma etapa aí de negociação para o espaço, para o terreno, mas isso não fica a cargo da gente, fica a cargo de quem de fato coordena o projeto. Então, assim, quando você se inscreve, tem as reuniões que você tem que participar, até porque existem algumas coisas que você precisa cumprir, né, para poder chegar ao ponto de ir até um local para poder construir a casa, mas tem burocracia não, pelo contrário, a burocracia ela até espantaria as pessoas.
Depois vale a pena você dar uma olhadinha de novo para ver se não te interessa. Vou dar uma olhadinha assim, pode deixar. Eu também, eu penso muito na causa animal também, né? Cachorrinho abandonado, gato abandonado e tal. Eu Tem sou um abrigo. vegana. Ah, então olha aí. A causa ambiental, a causa animal para mim também é bastante importante. Eu ajudo um canil, né? Perto lá de casa, que tem animal demais. Eles dizem lá que todo dia aparecem 8, 10 filhotinhos lá na porta. Então é bem Comprar triste. cachorro é algo que tem que acabar pra ontem. Pois é, pois é. Aqui em casa nós temos 3 cachorros, os 3 são de adoção, um é de adoção e os outros 2 são filhotinhos, né? Filhotinhos de cachorros que a gente já tinha. Também não compactuo com isso, não. Mas beleza, Érica, que bom aí que você ficou atento e você se interessou aí pelo conteúdo. Bacana. Qualquer coisa você me grita, Adorei. tá? Tá bom, obrigada, Igor. Nada. Inara, vamos lá. Pergunta, dúvida, levantar alguma coisa aí? Eu tava aqui pensando, é que eu estudei muito, né, sobre essas conferências, que eu tive uma matéria chamada Legislação Ambiental Legal. no técnico. Aí, tipo, entra muito nisso que você estava falando, né, da população não, do governo pensar muito sempre nos lucros, né? E em Estocolmo foi basicamente isso, tipo, as pessoas falando, não, a gente não precisa ligar para o meio ambiente porque a gente está em desenvolvimento. E foi mó guerra, né? Foi mó conflito dos países que já eram desenvolvidos dizendo que tinha que parar dessa exploração ambiental e os países em desenvolvimento falando que, tipo, não, a gente vai continuar porque, tipo, a gente também tem a capacidade de chegar aonde vocês estão, sabe? Exato. E isso ferrou tudo. Os países em desenvolvimento, eles acreditavam que essa conferência era para frear o seu desenvolvimento. Né? Então, assim, você está falando de questão ambiental agora, né? Mas você já poluiu pra caramba, você não fala de nada. Agora que eu quero me desenvolver, você não vai deixar pela questão ambiental? Então, muito bem levantado, Inara, E muito teve um bom. livro também, né, sobre isso, eu só não lembro agora o nome. Eu também não ouvi falar, só se for o relatório de Brundtland, é isso? Isso mesmo. Mas é um relatório, não chega a ser um livro, não. É um relatório que foi feito com a Conferência de Estocolmo a respeito dessa temática. Bem lembrado aí, muito bom. Calil, alguma coisa que você queira levantar aí? Não, eu entendi. Tranquilo. Yes. Nada. Milena, vamos lá. Alguma coisa que você queira levantar aí? Não, tá tranquilo, Igor. Anotou tudo, Milena? Aham, Tem certeza? tem certeza. Tá fazendo exercício? Tenho feito sim. Tá sentindo dificuldade? Não, acho que tá fluindo bem. Tá fluindo, né? Vocês repararam agora que as questões agora são de certas provas específicas. Eu parei de colocar provas abrangentes e agora são provas mais específicas para vocês poderem trabalhar de maneira mais pontual, tá? Beleza. Beleza. Sarinha, e você? Fala para mim. Não, tá tudo bem. Anotou tudo aí direitinho? Anotei. Anotou? Então é isso, galera. Presta atenção. Eu vou até parar aqui agora que a parte de conteúdo já foi. O que eu vou pedir para vocês agora? É o seguinte: a gente vai ter